A gente até falou então que o efeito estufa não é uma coisa recente, né? E acontece, isso foi isso que permitiu o surgimento aqui, né, estabelecimento da vida no planeta. Mas a gente sabe essas coisas como, sabe? Como que a gente consegue perceber, assim, né? Tipo, os ciclos climáticos e tal. É, como que a gente faz isso, né? Imaginando, especulando. Bom, primeiro a gente tem que entender que, como você falou, né, o efeito estufa ele não é a parte final recente você já falou, né? A parte do quê? Desculpa. Você já falou a parte Sim, de... sim. Ele Ah, ficou ok, meio duplicado aqui, tipo. Tanto entendi. seria a partir daqui, mais ou menos. Então, basicamente, você tem diversas variáveis, diversas observações que a gente faz para confirmar isso. Basicamente, você tem uma leitura de uma determinada observação, que eu vou detalhar daqui a pouco, e aí aquilo te dá um resultado. Você tem uma observação de uma outra coisa, aquilo te dá o mesmo resultado. E aí você tem uma verificação de uma terceira coisa, aquilo te dá o mesmo resultado. Então, você acaba confirmando com diversos estudos. Então, você, por exemplo, pode fazer por meio de observações diretas na superfície e acima da superfície, né? Você vê ali que tem evidências de que o clima planetário, no geral, está sofrendo alterações que não são poucas, são alterações grandes, né? São significativas, causadas principalmente pela ação humana. Existem índices que calculam que 95% da causa da mudança climática é por ação humana. Só 5% são coisas que acontecem pelo próprio ciclo planetário, né? E aí você tem várias evidências para isso, como eu falei. Você tem, por exemplo, o aumento da temperatura global. São dados que você consegue confirmar. Você tem a média da temperatura, isso está medido há mais de um século, você consegue, então, confirmar de fato que há esse aumento. Você consegue também perceber que há um aumento da temperatura dos oceanos. Não é apenas uma temperatura atmosférica, a temperatura dos oceanos também está aumentando. Você percebe, e a gente vai falar disso mais para frente, que há uma redução das calotas polares, número de geleiras, enfim, isso também está havendo uma redução. Você tem o que a gente chama de recuo glacial, né? Essa área congelada que você tem nos polos, ela está reduzindo. Diminuição da cobertura de neve. Então, você tem, por exemplo, nas montanhas lá do Vale de São Fernando, na Califórnia, ali próximo onde eu morava, você tem as montanhas que elas passam boa parte do tempo do ano ali congeladas, e aí quando elas descongelam, aquele gelo descongelado é a principal fonte de água potável do sul da Califórnia. E você está reduzindo isso daí, né? Porque a Califórnia, basicamente, o sul da Califórnia é basicamente um deserto, né? E isso está reduzindo, isso está já começando a causar problemas sérios de falta de água, por exemplo. Você tem, por exemplo, aumento do nível do mar. Você tem diminuição de gelo marítimo no Ártico também, né? Você tem eventos extremos acontecendo, aumento de furacões, diversas outras coisas. Você tem o nível do pH dos oceanos, ele está diminuindo, o pH dos oceanos está diminuindo, ou seja, os oceanos estão mais ácidos, está tendo uma acidificação dos oceanos. O que é grave também, né? Gravíssimo, na verdade, a gente vai falar disso mais para frente, a gente vai falar os efeitos dos corais e na vida marítima, mas para quem teve aquário, seja água doce ou água salgada, você sabe que tem um determinado nível de pH da água que ele dá para determinados tipos de peixe. Se altera isso daí, já porque eu tinha vários aquários, assim, eu tinha aquários com pH mais ácido que tinham determinada espécie de peixe que sobreviviam. Se eu botasse outras ali, elas morriam rapidamente. E tinha outros para um pH neutro, tinha outros para pH mais básico, enfim. Então, você alterando isso daí, você bagunça toda a vida marinha, você bagunça basicamente todo o ciclo biológico da Terra, né? Então, o importante de todas as variáveis é o seguinte: a gente consegue medir aumento da temperatura. Aí a gente faz modelos estatísticos que falam o seguinte: olha, a temperatura mudando tanto, a temperatura global aumentando tanto, qual será o impacto disso na temperatura dos oceanos? Vai ser entre tanto e tanto. Aí você mede a temperatura do oceano, variou exatamente aquilo. E se você aumentar a temperatura do oceano, qual será o impacto nisso na redução, por exemplo, das calotas polares? Vai ser tanto. Você vai lá e dá exatamente aquilo. Qual será o efeito disso, por exemplo, no nível do pH dos oceanos? Vai ser tanto. Então, uma variável meio que uma mudança confirma a outra. Então, você tem diversas evidências. Isso é testado e confirmado em diversas regiões do planeta, de forma local, de forma global. Então, assim,
tem muita comprovação disso que está acontecendo. Então, enfim, não é uma coisa que o pessoal tira da cabeça, assim, do nada, ninguém sonhou com isso. Eu não botei um termômetro um dia e vi, tá mais quente, aquecimento global, gente, pelo amor de Deus, vamos morrer. Não, não é isso. É um trabalho muito sério e tem uma comunidade científica gigantesca que testa, e não acho que o pessoal não está tentando encontrar evidência contrária. Em ciência, o que você mais quer é encontrar evidência que vai contra o que todo mundo acredita, porque você vai, sei lá, ganhar um Nobel, você vai ficar famoso, você vai ter repercussão, vai publicar artigo em revista importante e tal. Mas o que está acontecendo é que, quanto mais se estuda sobre isso, mais confirmações se tem sobre esse fenômeno. Oi, gente, esse foi um corte de um episódio do Intervalo de Confiança. O link para o episódio completo está na descrição desse vídeo. Conheça também o nosso trabalho indo no nosso site em intervalodeconfianca.com.br. Um abraço e não esqueça de se inscrever no nosso canal.